Vamos lá então, vamos começar a nossa live de hoje. Mais um episódio, mais uma lição, mais um capítulo da nossa série Crer, que é uma série que fala sobre pontos muito importantes na nossa fé. E hoje estaremos falando do tema da lição 11 da nossa série Crer. Para quem não sabe, né, os irmãos que são mais novos na igreja, quem sabe não conheçam a série Crer. A série Crer é um livro que nós, os líderes da igreja, escrevemos na pandemia para poder estar ministrando com os irmãos nos grupos caseiros através das lives, quando houve o distanciamento. A gente usou muito Crer, né? Ele foi feito, começado a fazer um pouquinho antes da pandemia até, e foi muito usado na pandemia para a gente fazer as ministrações, onde a gente fazia reuniões através do Zoom, né? Ali os grupos caseiros eram pelo Zoom. Então, aí que nasceu a série Crer. E nós estamos passando ela agora para a versão em vídeo, né? A versão em live, com algumas alterações e tal, mas a essência do ensino é a mesma. Pontos importantíssimos da nossa fé. Se você não assistiu ainda nenhum episódio da série Crer, temos outros 10 episódios bem interessantes que vão edificar muito a sua vida. Então hoje é o tema, a lição número 11, a salvação é pela graça. Ok? Vamos para o versículo inicial, para a gente começar essa ministração, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, Cristo, pelo seu grande amor, que ele deu a vida por nós. Então, nós somos salvos pela graça. Salvos não por mérito nosso, não está ligado a coisas que nós viemos a fazer, não está ligado àquilo que a gente faz ou deixa de fazer, não há nenhum mérito nosso nisso, mas sim todo mérito, toda glória é para Deus. Somos salvos pela graça, não somos salvos porque nós somos bons, não somos salvos porque nós temos alguma participação que nos garante esse direito. Veja bem, graça não é direito, graça não é alguma coisa que nós recebemos por algo que nós fazemos, não. Graça é um presente, graça é algo dado por Deus que nós não merecíamos ter, ok? Mas o que é graça? A graça, ela é muito comumente falada, né, por nós, por todos, né? É uma forma, vamos dizer assim, muito resumida de explicar o que é graça. Se fala que graça é favor não merecido. A gente às vezes cai um pouquinho no erro de repetir coisas que às vezes não analisamos, não entendemos bem, ou até por repetir de uma forma mecânica, não entramos na profundeza daquilo, né? Realmente, a graça é um favor não merecido, porque é algo que Deus nos dá sem nós termos dado nenhuma contrapartida. A Bíblia fala que o Senhor nos amou antes que nós o amássemos. Isso é graça. É você receber algo que você não merecia nada. Só que o interessante é que a graça, além de ser algo não merecido, ela é bem o contrário disso. Ela é isso, mas de uma forma mais forte. Não contrário de contradição, mas assim um sentido mais profundo ainda. Ela é sim um favor não merecido, mas é um favor não merecido para alguém que merecia justamente o contrário. Então assim, ó, não é tipo assim, ó, sou uma pessoa normal, ganhei algo de Deus. Isso também seria uma graça, né? Não fiz nada para receber e eu ganhei. Isso também seria graça. O nosso caso é o contrário. Nós merecíamos algo contrário à graça. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a condenação.
E mesmo merecendo a condenação, a graça veio até nós como salvação, veio a nós como vida. Então, além de ser um favor não merecido, esse favor não merecido foi dado para alguém que merecia justamente o contrário. Ficou mais forte, né? Ficou algo mais profundo. Mostrou mais ainda o amor de Deus por nós. Ok? Eu queria agora fazer uma comparação. Eu escrevi isso aqui meio que para ilustrar um pouco a graça, né? Você imagina um condenado, ele está preso, né? Condenado à pena de morte, condenado a realmente pagar pelos seus delitos, dando a sua vida. E esse condenado lá na sua cela, ele recebe uma carta. E essa carta dizia o seguinte: alguém já morreu em seu lugar. Sua condenação foi paga. Você pode deixar a prisão no momento que quiser. Imagine essa cena. Imagine se você fosse essa pessoa que já tinha um destino traçado, já tinha um final para a sua vida, quem sabe até um dia específico da sua condenação, da sua morte, e você recebesse uma carta dizendo que está tudo certo. Pode viver sua vida, segue. Se quiser sair da cadeia, pode sair, mas se quiser ficar, pode ficar também. A tua dívida foi paga. Qual seria a nossa atitude? Qual seria o nosso comportamento diante de uma situação dessa? Ainda na reflexão, nós podemos entender que a graça é mais ou menos isso. A graça é o que Deus fez por nós, sem nós merecemos, através de Cristo Jesus, nos dando o direito de receber esse presente e ter uma vida nova. A carta que nos fala sobre isso é a própria palavra de Deus, que nos fala sobre a vida e obra de Jesus Cristo por nós. Nós temos uma carta, nós temos um relato, nós temos um documento que garante a nossa libertação, que garante a nossa vida nova. Basta apenas nós acreditarmos. E a graça é isso. A graça, ela é ativada em nossas vidas apenas pela fé. Não é porque eu fiz ou deixei de fazer, mas ela é ativada na minha vida pela fé. Se eu leio essa carta e entendo que alguém morreu no meu lugar, e eu me aproprio disso, e eu saio da prisão, e eu vivo uma vida nova, eu entendi o que é graça. Mas se mesmo eu sabendo que alguém morreu em meu lugar, alguém pagou um alto preço por mim, alguém me deu a oportunidade de ter uma vida nova, mas eu continuo na minha vida, eu continuo na prisão, eu não acredito nisso. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu sou pecador demais. Isso não é para mim. Eu não recebo a graça de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Precisamos entender que graça é isso. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Diferente de uma caminhada, né? Que temos com Cristo aprendendo, mas a salvação, o ser salvo, não depende das minhas obras. A salvação, ela vem de graça. Amém? Vamos continuar então. Olha o que 2 Coríntios diz. Esse trecho é muito lindo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Irmãos, isso é a graça de Jesus em nossas vidas. É Ele fazendo de nós uma nova criatura. A graça, ela é sim, mediante a fé. Se cremos que Jesus morreu por nossos pecados, que Ele nos garantiu a salvação, se cremos de todo o coração, nós recebemos a salvação pela graça. A salvação, ela vem pela fé,
pela fé em Jesus. Olha o que os textos dizem sobre isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. É por meio da fé. A Bíblia fala em Hebreus que o patriarca Abraão, ele foi justificado pela sua fé. A graça, ela vem por meio da fé. É crer no que Jesus fez. A nossa participação é apenas crendo, porque Jesus já fez tudo. Olha o que o outro versículo fala. Volta um pouquinho ali, filho. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, a salvação está falando sobre crer, sobre crer. Apenas isso. Eu preciso crer. É algo tão simples que às vezes parece até que falta alguma coisa. Parece que falta alguma coisa nisso. É só crer? Sim. É só crer. Quando cremos, nós ativamos na nossa vida o modo estar em Cristo. Quando eu creio, eu estou em Cristo. E como o trecho de Coríntios diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu passo a ser uma nova criatura. Eu passo a ter o novo nascimento. E eu passo a viver pela graça de Deus. Então, o que ele nos pede é crer. Quem crer e for batizado, o batizado aí já é um primeiro passo para aquele que crê, né? Ele não é condição de salvação, embora o texto coloque as duas palavras juntas, né? Mas é possível alguém ser salvo sem ser batizado. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas ele faz parte dos primeiros passos na fé que alguém dá quando crê em Jesus, é o batismo nas águas, né? Mas o cerne aqui da graça de Deus, da salvação, é o crer, ok? A salvação, ela não vem pelas obras. Isso é importantíssimo nós deixarmos claros. Não vem pelas obras. Olha o que o texto de Efésios diz. Não por obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação viesse por obras, eu poderia me gloriar da salvação. Ah, eu alcancei a salvação. Porque eu fiz isso, aquilo. Ou porque eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ah, porque eu não agi dessa forma, por isso eu recebi a salvação. Não. A salvação não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. A salvação, ela é pela fé. A graça é pela fé, a salvação é pela fé. Olha o que o texto de Romanos diz. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Ou seja, se fosse por aquilo que eu faço, as minhas obras de caridade, o meu serviço, a minha doação, já não seria um presente, mas seria uma recompensa. Então já não seria graça. Muitos confundem graça com galardão. São coisas que aparentemente são parecidas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Graça é o que Deus dá para nós, sem nenhum mérito nosso, sem nenhum esforço nosso. Presentes de Deus para a nossa vida. Galardão é a recompensa que os santos receberão pelos seus trabalhos no Senhor. Aquilo que nós fazemos para Deus, se a nossa obra for aprovada por Deus, e a carta aos Coríntios fala sobre isso, que a nossa obra vai ser provada no fogo, ela vai ser refinada, e se ela for aprovada, receberemos recompensa. Que recompensa é essa? A Bíblia não deixa clara. Não deixa clara, né? A Bíblia chama de galardão, chama de coroa, mas o que vai ser
essa recompensa, esse galardão, ainda é um mistério. Mas isso sim, a Bíblia diz que nós seremos recompensados segundo as nossas obras. Então, isso é recompensa. Graça é algo que Deus nos deu de uma forma sem merecermos, sem nenhuma contrapartida nossa. Galardão, sim. Os santos receberão o galardão pelas suas obras, por aquilo que fizeram. Ser um bom cristão, ter vida de oração, fazer obras de caridade, servir no ministério, dedicar pelas pessoas, fazer visita, doar os seus bens. Tudo isso é importante. Tudo isso faz parte de uma caminhada cristã. Tudo isso faz parte da nossa caminhada de crescimento espiritual e crescimento na nossa santificação. Isso nos ajuda, nos aproxima de Deus, nos livra da luxúria, da vaidade, da soberba, nos ensina a ser mais humildes, nos ajuda a crescer na fé. Isso é incontestável, mas essas coisas não produzem a salvação em nós, porque a salvação ela não vem pelos nossos esforços. Então não pense você precisa ter uma vida com essas atitudes para você alcançar a salvação. Não é assim que funciona. Nós temos que permanecer na fé. E esse permanecer na fé é a nossa caminhada de crescimento chamada santificação. Mas a salvação, ela não vem por meio disso. A salvação, ela vem por meio da fé, pela graça de Deus, pela fé em Cristo, naquilo que Jesus fez, pagando o preço dos nossos pecados. Certo? Olha que texto lindo de Tito. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Gente, se fosse pelos atos de justiça que nós praticássemos, não merecíamos nada, mas sim pela sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Gente, é uma obra do Espírito Santo em nós. É um lavar que ele regenera, ele traz vida, ele renova o nosso ser. É o Espírito Santo que nos renova, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, santificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Oh, glória a Deus! É o Espírito Santo, irmãos, que faz essa mudança, que ele nos justifica, que ele nos santifica, que ele nos torna herdeiros. É o Espírito Santo, através da salvação, pela graça em Cristo Jesus, que nos torna justificados. Nós não somos justos, nós somos justos porque nós somos justificados. Não apenas justos, apenas há um justo, que é Jesus. Nós nos tornamos justos através da justificação, ou seja, Jesus, ele nos justifica por sua graça. A nossa justiça, a Bíblia diz que ela é como trapo de imundície. Mas a graça de Deus, ela nos justifica. Não éramos filhos, mas nos tornamos herdeiros de Deus através dessa graça. Sobre aquele tema que eu falei que falaríamos depois a respeito do batismo, né? Que o batismo ele não é determinante para a salvação, mas faz parte do processo. Sobre isso eu trouxe uma reflexão, né? Se a salvação dependesse das obras, daquilo que nós fazemos, né? De atitudes, ou até dependesse do batismo, podemos dizer assim, o ladrão da cruz não seria salvo. Por quê? Porque ele apenas creu. Senão Jesus falaria assim:
Peraí, tu creu? Então eu vou descer rapidinho aqui da cruz, vou te batizar e aí tu vai ser salvo. Não. Ou Jesus falaria assim: peraí, eu vou dar mais uma chance para ti, tu não vai morrer agora, faz algumas coisas boas para que tu garanta a salvação. Não. O ladrão da cruz não teve tempo para nada. Ele estava ao lado de Jesus e ele desceu da cruz morto, porque era assim que funcionava. A morte na cruz era uma execução, não era uma tortura. Todos desciam da cruz mortos. Não tinha como descer vivo. Haviam aqueles que morriam durante a crucificação, que foi o caso de Jesus, e haviam aqueles que eram mais resistentes à morte, que eles quebravam as pernas para que o corpo ficasse apoiado sobre os braços e ali houvesse ali uma asfixia através do debruçar do peso do corpo nos pulmões, e aí morriam também. Tanto é que Jesus, quando foram tirar ele da cruz, iam quebrar as suas pernas e não quebraram porque já estava morto, para que se cumprisse aquilo que a profecia dizia, que nem um osso seu seria quebrado. Então, assim, ó, todos saíam da cruz mortos. Então, o ladrão que falou, que reconheceu Jesus como Senhor na cruz ao lado de Jesus, que Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão foi salvo pela graça. Pela graça. Ele não teve tempo de fazer nada, porque ele logo morreu. Como acontece às vezes, muitas vezes, de pessoas que recebem a Cristo num leito de morte. Existe a salvação nesses casos? Se a pessoa realmente creu de todo o coração, se ela se entregou realmente a Cristo, sim, acontece. Agora a pergunta é: que galardão essa pessoa vai ter na eternidade? Nenhum. Ela não teve tempo de ter galardão. Ela não teve tempo de fazer as suas obras para ser recompensadas por Deus. Mas o galardão não tem nada a ver com salvação. Então a salvação, a graça, a salvação depende apenas de nós crermos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. O ladrão da cruz é uma prova disso. Ok? Uma atenção agora, muito importante. A salvação não vem por obedecer doutrinas humanas. Tem gente achando que vai receber a sua salvação por fazer aquilo ou aquilo outro que a religião manda fazer. Ah, se você fizer tal coisa assim, você vai ser salvo. Ah, se você não fizer tal coisa, você vai ser salvo. Você tem que falar dessa maneira, se vestir dessa maneira, ter essa atitude para você ter a salvação. Gente, a salvação não vem por doutrinas humanas. A salvação não vem por obedecer ordenanças. A salvação ela vem pela graça. Em nosso processo, voltando a falar de santificação, nosso processo de caminhada, fé e santificação, nós vamos aprendendo os princípios da palavra de Deus que vão norteando a nossa vida. Mas isso não é fator para dizer se fizermos ou não fizermos, vamos perder a salvação ou ganhar a salvação. Não, porque a salvação nós recebemos quando nós não obedecíamos nada e apenas nos entregamos a Cristo crendo nele, onde começou esse processo. É claro que a salvação ela é uma caminhada. Eu recebo a Cristo, recebo a salvação, porém eu preciso permanecer no caminho, né? Não apostatar da minha fé, não desistir do caminho do Senhor, né? Mas a salvação, ela não é conquistada pelo que eu faço, mas sim pela graça de Jesus. Olha que texto tremendo que fala em Atos dos Apóstolos. Esse texto aqui, o contexto dele é no primeiro concílio da igreja que aconteceu, onde começou a ter os primeiros atritos com relação à fé judaica e a doutrina do evangelho mais enraizada na igreja agora primitiva, do que Jesus estava fazendo.
a obra do Espírito Santo, o derramar dos dons, começou a ter algumas discussões sobre, e agora, o que nós fazemos? Nós somos judeus cristãos, nós temos que obedecer à lei de Moisés. Começou esses conflitos. Alguns discípulos estavam obrigando que os cristãos convertidos seguissem os mesmos ritos dos judeus. E aí houve esse concílio para decidir o que deveria ser feito, né? E se eu não me engano foi Tiago que falou essa frase. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Ou seja, gente, peraí, está errado isso? Jesus, ele nos trouxe a verdade, o Evangelho. Nós somos salvos pela graça. O que esse povo tentou até agora é esse sacrifício de fazer alguma coisa para conquistar a sua salvação e tentaram e não conseguiram. Nem os antepassados conseguiram. Para que colocar sobre o povo agora, os discípulos de Cristo, esse jugo? Não. Somos salvos pela graça. Só que, infelizmente, muitos de nós ainda têm esse pensamento, que nós temos que obedecer regras. A pergunta que mais se faz, é pecado isso? Mas pode fazer isso? Ah, pode beber? Pode fumar? Pode ter relação sexual fora do casamento? Pode, pode, pode. As pessoas querem saber aquilo que pode e aquilo que não pode. Tudo bem. A Bíblia nos norteia sobre o que pode e o que não pode. Mas essa procura pela o certo e o errado, na verdade é uma procura por salvação, uma procura por justificação de salvação pelas obras. Aí as pessoas pensam, mas se eu não tiver vícios, eu vou ser salvo. Mas se eu não tiver, se não trair a minha esposa, eu serei salvo. Como se a salvação fosse condicionada às coisas que eu faço. É o contrário disso. Eu sou salvo, e porque eu sou salvo, eu não faço isso, ou eu faço isso. Eu não sou, ao contrário, eu faço para ser salvo. Então, se eu realmente fui salvo por Cristo, eu vou fugir do vício, fugir da prostituição, fugir do adultério, porque eu entendi que a minha vida agora não pertence mais a mim, pertence a Cristo. E eu não vou deixar de fazer ou fazer uma coisa porque eu estou seguindo uma cartilha de regras. Você conseguiu entender? A salvação é isso. Tem gente querendo uma cartilha de regras, querendo olhar para alguém e julgar que ele é maior. Eu não faço isso. Eu sou melhor. Isso eu já faço há muito tempo. Eu já estou mais avançado nisso. Na verdade, é uma soberba. Sabe aquele homem que estava lá no templo orando, né? E ele levantava a mão e dizia: Senhor, obrigado que eu não sou igual a esse pecador que está aqui do meu lado. Às vezes nós agimos assim. Olhamos para as pessoas e julgamos. Isso aí é um carnal. Esse aí não tem vida com Deus. Irmãos, isso aí é um pecado terrível que nós cometemos. Julgamento, pecado de nos achar melhor do que os outros, né? A graça, ela não tem a ver com isso, mas tem a ver, sim, com a nossa entrega a Jesus de uma forma genuína. Ok? A graça nos ensina, isso faz parte da caminhada da santificação, ela nos ensina a renunciar à velha maneira de viver. É o que eu falei até agora. Não é o caminho contrário, né? Eu vou renunciar para receber a graça de Deus, para receber a salvação. Não. Quando eu recebo a salvação, recebo a graça na minha vida, eu,
automaticamente eu começo a renunciar à minha velha maneira de viver. Eu, como o apóstolo Paulo diz, a gente se despe, despe, despe das vestes velhas, como está nessa imagem aí, né? Tira as vestes do pecado e veste uma veste de santidade e começa a caminhar em direção a Cristo. Isso é a santificação. Essa salvação nos leva a esse caminho de renúncia, onde a gente aprende a vontade de Deus e coloca essa vontade em prática. Como, mais uma vez, né, não é o caminho contrário, né? Eu gosto tanto de sair com meus amigos para balada, fumar, beber, encher a cara e fazer farra. Oh, mas eu tenho que deixar isso, né? Porque senão eu não vou ser salvo. Poxa, mas eu gosto tanto, né? Não é isso. É justamente o contrário. Poxa, Cristo me libertou. Eu não merecia. Essa vida não é mais para mim. Então, essa graça, ela nos ensina. E olha o que o texto fala sobre isso. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, essa graça maravilhosa, essa graça poderosa de Deus, ela que nos ensina a renunciar. Então, às vezes pensamos, né? Eu não vou conseguir, mas a minha vida sempre foi assim. Eu sempre fui entregue às paixões desse mundo. É a graça que nos ensina. É a graça que nos dá suporte para nós vencermos. Se fôssemos contar com a nossa força, o nosso braço, as nossas condições, as nossas limitações humanas, não conseguiríamos. Mas é a graça que nos ensina. É a graça que nos capacita para isso. Nós somos renovados de glória em glória, à medida que vamos nos aproximando cada vez mais de Cristo. Essa graça que se manifesta em nossas vidas, que nos dá, sabe, essa força, que nos dá essa coragem para deixar tudo para trás e seguir aquilo que Jesus pede de nós. Amém? E ficamos por aqui e vamos para o nosso quiz de perguntas. Mas antes, vou ver o grupo aqui, porque acabei tocando reto e não vi os comentários. Da Salles? Massa. Então vamos ter Banda Salles depois aí. Música Redenção. Temos a Maria, Marisa, já falei aqui, Neiva, Renilda, a Lu, uma Marilene, a Meire, o Zé, o Tiago. Temos o Gui, cara, o Gui tá aí, ó. E aí, Gui? Que massa. É isso aí. Então, vamos para o nosso quiz de perguntas. Sincroniza aí o teu YouTube. Coloca lá, tem um ao vivo ali no cantinho. Tem que aparecer ao vivo no cantinho direito inferior aqui, né? Aqui, né? Tem que trocar? É que lá tá espelhado, né? Não, é aqui mesmo. Isso. Ah, tá. Então você vai clicar ali para puxar a barrinha toda pro lado para poder ficar no ao vivo, para todo mundo participar juntos. Ah, é? Ah, quem tá no celular, então tem vantagem aí. Então tá, vamos lá. Primeira pergunta. Responda se puder.
O que é graça? O que é graça? Bom, poderia. Aquela que o Diego botou lá na. Ó, botou em espanhol, Ameri. Favor de Deus, não merecido. Favor de Deus não merecido. A Mary respondeu. Quem? Alguém respondeu no YouTube antes? É o favore. O Luiz respondeu que a graça vem do Senhor e não porque merecemos, nem pelo que fazemos ou deixamos de fazer. É um favor não merecido. Isso é o pior na casa própria. Não. Tem que ser o do show do milhão. Receber um presente do Pai totalmente ao contrário do que deveríamos receber. Boa! Tem alguém aí, eu acho. Já foi. É isso aí. Ou tem pouca gente na live ou tá devagar aqui. 3 respostas só? Mas vamos lá, vamos soltar a resposta aí então. Dizemos que graça é favor não merecido. Na verdade, graça é um favor não merecido para alguém que merecia justamente o contrário. Merecíamos a morte ao invés da salvação. Resposta certa da Meire. Graça, de uma forma resumida, né? Para quem quer ganhar, responder primeiro, né? Então, tá certo. Favor não merecido. Ah, então tá. Não consegue responder. Acho que ela tá de babá, eu acho, junto com. Manda uma foto aí, amor. Como é que você está agora? Pra todo mundo saber por que que não consegue responder. Giovanni botou graça é o amor e o favor imerecido de Deus. O que recebemos sem ter feito nada para conquistar, apenas por seu amor. Ô Gil, hein? Seu amor. Gil, hein? Top. Então, meio de 1 a 0. Vamos para a segunda pergunta. Então, temos suspense. Vou ler. Tá bom. Se a graça não é por obras, como a alcançamos? Valendo. Se a graça não é por obras, como a alcançamos? Como você alcança a graça se ela não é por obras? Para mim aqui chegou primeiro a Meire. Através da fé, a Meire respondeu. O Fábio respondeu, pela fé em Jesus. O Zé respondeu, pelo crer no sacrifício da cruz, no sangue salvífico de Jesus através da fé. O Luiz respondeu, não, mas são importantes no processo da nossa santificação e crescimento. E a Maritza botou a foto com a nossa netinha linda, maravilhosa, que está muito grande, hein, gente? Como ela está crescendo. A Maritza respondeu pela fé. Vamos ver a resposta então? A graça é mediante a fé. Meire, certa resposta. 2 a 0 para Meire. É isso aí. A graça é mediante a fé, mas não uma fé irresponsável, né, gente? Ah, eu vou crer e vou viver a vida do meu jeito. Não. É uma fé de compromisso com Cristo. Vamos ver a resposta do Gil aqui. Alcançamos a graça pela fé, crendo e aceitando esse dom gratuito de Deus, sem tentar merecê-la com nossas obras. Ó, o Gil tá um teólogo hoje. Teólogo Gil. Meu Deus do céu, Meire. Não bota essas coisas. Vamos lá, então. Certa resposta, Meire.
Vamos para a terceira pergunta. O que a graça nos ensina? E a graça nos ensina. Gente, que música sinistra. E a graça nos ensina. Aqui foi José. Nos ensina a amar, perdoar, servir. O Luiz respondeu: se estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas antigas já passaram. A Josi: a dizer não ao pecado. O Luiz nos ensina a renúncia. A Meire nos ensina a misericórdia de Deus, o perdão, etc. Estamos aguardando o teólogo, reverendo Gilvandro. Marisa nos ensina a renunciar. O que a graça nos ensina, gente? Sobre o que nós estudamos hoje, hein? O que a graça nos ensina? Será que é o Noah? Tá gravando áudio? O Noah arrepiou no último estudo. Vamos esperar aqui. Gilvando, vamos lá. A graça nos ensina. Somos amados sem merecer, perdoados gratuitamente, fortalecidos na fraqueza e chamados a viver com humildade, amor e perdão para com os outros. Oh, Gil, hein? É isso aí. Vamos então ver a resposta? O que a graça nos ensina conforme estudamos aqui? A graça nos ensina a renunciar à velha maneira de viver. Resposta, todas estão certas, tá? A graça ensina tudo isso. Mas o que nós estudamos é que a graça nos ensina a renunciar. Então, quem respondeu renunciar primeiro aqui foi o Luiz. A renúncia. É isso aí. Então, 1 ponto para o Luiz. 2-1. Luiz, dá para virar ainda no finalzinho. Dá para tu fazer 2 pontos agora nos últimos 10 minutos. Igual os hermanos fizeram hoje. Vamos para a quarta pergunta. Não travou não, tá? Eu tô uma parada mesmo. Ser um bom cristão e fazer boas obras me dão direito à salvação? Será? Ser um bom cristão e fazer boas obras me dão direito à salvação? A Meire respondeu não. O José respondeu não com um ponto de exclamação. É um não mais forte. O Fábio respondeu salvação pela fé e não pelas obras. A Josi botou não, o Luiz botou não. Eu quero ver a resposta de Gilvandro agora. Não vai ser apenas um não, vai ser um não gourmet, com mais informações. Vai lá, Gil, aguardamos a sua resposta. Se alguém acha que é sim, também pode responder. Mas a resposta até agora todo mundo falou que é não. Ah, o Zé ele fez uma edição aqui. Não, é resultado dela. Tem gente escrevendo aqui, vamos lá.
Vamos lá, Gil. Não. Boas obras não dão direito à salvação. Ela é dom de, deve ser Deus, né? Recebida pela fé. As obras são o resultado de já sermos salvos, não motivo. 3 passos para você viver de renda. Esse é o Gil, hein? É isso aí, gente. Vamos para a resposta, então. Ser um bom cristão, ter vida de oração, fazer boas obras de caridade são importantes, mas elas não salvam, pois a salvação não vem pelo nosso esforço. Ok? É o que botou o Luiz também aqui, ó. Não são, mas são importantes no processo da nossa santificação e crescimento, mas não salvam. É isso aí, Luiz. Vamos para, acho que é a última agora, né? Vamos para a última. Tá, quanto? Quem ganhou agora foi? A Meire já ganhou, então. Já ganhou. Próxima pergunta. O que é preciso fazer para ser salvo pela graça? O que é preciso fazer para ser salvo pela graça? Agora foi o Jornal das 6. A Meire botou gritar. Não. Crer na graça. Crer e viver em Deus. Mas crer na graça, a graça é uma pessoa? Sua vizinha chama graça? Obedecer à doutrina de Cristo. Enildo respondeu, crer. Simples assim. O Asa respondeu, graça era a minha merendeira da escola. Marisa, crer e aceitar o sacrifício. Gilvandro, reconheça que precisa de Deus, creia de coração em Jesus que morreu e ressuscitou por você. Aceite seu perdão e entregue sua vida a Ele. É pela fé, não por méritos. Ara! Gilvandro farmou a aura agora. Gente, olha, viu, hoje arrepiou. Vamos lá. Eu não vou dar esse ponto para o Alex, José Alexander. Porque ele passou pelo VAR aqui, mas eu acho que ele editou. Ele editou a resposta. Que ele falou, ele botou crer na graça. Não. Não se crê na graça, se crê em Jesus. Isso é graça. Então, quem ganhou? O VAR analisou aqui e o Fábio fez a resposta certa. Certo? Ó. Resposta certa do Fábio. Já tinha editado, mas não vale. Então, é crer em Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Crer no quê? Crer em Jesus, crer no sacrifício de Jesus por nós. A graça, ela é o resultado que recebemos por crer em Jesus. Ok. É isso aí. Então, ficamos por aqui com o término do nosso episódio, nosso capítulo 11 da nossa série Crer. Espero que você tenha sido edificado e abençoado. E logo voltamos com, assim que Deus permitir, com a lição 12. Deus abençoe. Valeu!